ano de inflação de 2 dígitos e de eleições duras, repleta de fake news. Um balanço de 2022. Essa é a pauta da minha entrevista de hoje com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, doutor Quioche, um prazer recebê-lo aqui no espaço do NGT Notícias. O prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, vamos fazer aí um balanço desse 2022 bem conturbado, né? Começando aí com a atuação do Supremo Tribunal Federal. O ano termina com a Corte decidindo que não cabe orçamento secreto na Constituição brasileira. O Congresso tentou salvar as emendas de relator, mas o Supremo bateu o martelo 6-5, inconstitucional. Venceu o bom senso, doutor Quioche? Olha, esse julgamento deixou a gente bastante preocupado, né? Foi um julgamento tenso, né? A Rosa Weber deu o primeiro voto pela inconstitucionalidade, seguido de 4 outros ministros, né? Mas o André Mendonça inaugurou a divergência, eh, transformando a ADI numa espécie de consulta feita pelo parlamento, né? Ele disse que era constitucional desde que cumpridos os requisitos da emenda individual, da emenda do relator, e nisso o ministro Toffler aderiu, acrescentando, e desde que também fosse dado um critério claro de quem está recebendo as verbas, com a indicação do respectivo montante recebido. Quer dizer, desde que cumprida a Constituição. Ora, isso não é ADIM. ADIM você tem que julgar se é constitucional ou não, tendo em vista determinado fato ou ato apontado na inicial. Mas o judiciário age no passado, ele não pode agir em função do que vai acontecer no futuro. Então, estava muito esquisito. Aí houve uma pressão muito grande do Congresso, ameaçaram boicotar a emenda da PEC, da transição, se o Supremo insistisse em declarar a inconstitucionalidade. Aí o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski pediram suspensão do julgamento e, ato contínuo, o Ricardo Lewandowski foi encontrar-se com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e conversaram a respeito. Ele saiu de lá declarando que uma nova resolução, que está prontinha para ser assinado, iria ser levado em consideração no julgamento de segunda-feira, dia 19. Exatamente isso aconteceu. Só que o ministro Ricardo Lewandowski, cautelosamente, ele votou contra, né? Contra a emenda, seguiu o voto do relator. O ministro Gilmar Mendes votou favorável. Então, deu um placar de 6,4. O Congresso, que já estava reagindo, aí reativou mais ainda, acelerou a PEC, aquela PEC de transição, eles botaram um jabuti no topo da PEC, e o jabuti, logo em seguida, costurou uma forma de salvar a emenda do relator. Resolveram fatiar. Então, a emenda do relator, que alcançava cifra de 19 bilhões e 400 mil, foi rachada ao meio. Metade ficou com os deputados senadores a título de emenda individual de execução compulsória. E a outra metade ficou com o executivo a título do quê? De despesas discricionárias. Isso vale dizer verba de contingenciamento, isto é, não tem elemento de despesa. O presidente da República gasta quando, onde e como quiser. É insuscetível de controle pelo Tribunal de Contas da União, porque não dá para saber onde que foi gasto, no que foi gasto, entendeu? Então, esse tipo de despesa discricionária que o Jabuti inventou é uma forma de você desequilibrar as contas públicas, é uma forma de você acabar com o princípio fundamental do orçamento público. Agora, Viviane, eles ficaram 3 anos usufruindo benefícios fantásticos, mais de 53 bilhões. Essa altura, dizer que acabou, é como você tentar tirar o doce de uma criancinha que está saboreando, né? É difícil.
Não vai conseguir. E, doutor Costa, voltando aí à atuação do Supremo, né? A demora até do ministro Lewandowski no julgamento foi proposital, né? Deu a chance para o presidente da Câmara, o Arthur Lira, tentar decidir sobre o assunto. Mas a solução, como o senhor mesmo citou, foi irrisória, né? Os deputados não querem abrir mão aí do doce, né? Do comando do orçamento e, como o senhor já falou em entrevistas aqui no NGT Notícias, eles adoraram aí ser sócios da nação, né? Foi mais uma guerra travada entre os poderes, onde a Suprema Corte é desafiada a decidir. Foi assim não só nesse ano, como durante os últimos 4 anos do governo Bolsonaro, né? Um exemplo foi o comando da pandemia, que assegurando que estados e municípios deveriam ter autonomia para comandar medidas sanitárias como o lockdown, né? Na sua opinião, doutor Kiyoshi, o Supremo foi um instrumento importante para assegurar o Estado democrático de direito ou extrapolou aí suas funções? É, sim e não, né? Porque, na certa medida, o Supremo supriu a omissão das autoridades públicas competentes. É pouco notório que o presidente Jair Bolsonaro abdicou-se do comando no controle sanitário da nação, né? Então, o Supremo aí agiu na, na omissão do Executivo, é, autorizando que estados e municípios editassem normas de combate à pandemia. Aí o presidente falou, não, já que a União foi destronado do comando, eu não tem o que fazer. Não foi bem por aí. O que o Supremo afirmou é que matéria de saúde é de competência comum das três entidades políticas, né? E, e outras coisas mais que o Supremo decidiu, em face da omissão, são coisas positivas. Só que, em cima das coisas positivas, veio coisas negativas, né? O Supremo avançou nos limites da atuação típica do Poder Judiciário, né? No primeiro momento, o ministro Marco Aurélio havia determinado fazer o censo, né, em 2021, com ou sem recursos orçamentários. Não sei como que poderia ser feito isso. Então, isso invadiu. Agora, o plenário corrigiu, falou, não, vai fazer em 2022. Mas não, isso é ato de governo, é decisão do governo. Então, a Constituição é bem clara. Na omissão do poder, o Supremo, em reconhecendo a omissão, ele se limita a expedir uma notificação e dizer, olha, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas agora, além de ele reconhecer a omissão, ele já diz o que está faltando e já faz, não é? Isso vai muito além do que a Constituição permite. Agora, o ministro Gilmar Mendes agora decidiu que, como é, auxílio aos vulneráveis é um direito fundamental, isso está fora do teto de gastos, então que a União pode e deve pagar. Mas existem tantos direitos fundamentais, Vivi. Direito fundamental do preso, né, de ver preservado a integridade moral, física, etc. Também direito fundamental. Você sabe que, na prática, a prisão lá é uma coisa, parece um inferno de Dante, né? Então, deveria soltar em nome do direito fundamental, já que a Constituição não está sendo respeitada no que tange a preservação da integridade física e moral dos presos, né? Então, não tem fim. Por isso que a Constituição é sábia, cada um na, na sua área, né? O Executivo executa aquilo que o Legislativo legisla, com vista ao futuro, e o Judiciário age no passado, diante de um fato que aconteceu, alguém provoca a jurisdição e o Supremo julga. Ele não pode julgar em função do futuro. Não, será melhor assim, será melhor assado. Isso cabe ao governante, né? E ao Congresso Nacional. Então, existem aspectos positivos e negativos da atuação intensiva do Supremo Tribunal Federal. Doutor Quioche, retomando aí o caso do Gilmar Mendes, né, uma das últimas decisões do Supremo Tribunal Federal foi sobre renda mínima. Enquanto o Congresso discutia a PEC da transição, o ministro Gilmar Mendes decidiu que recursos para pagamento de benefícios sociais devem ficar fora do teto de gastos.
O senhor não acha, doutor Quiochi, que isso abre um precedente para que qualquer um recorra ao STF para tentar retirar do teto de gastos outras despesas que envolvam aí alguma garantia constitucional? Claro, Vivi. Não só abre o precedente, como também é um sinal indicativo de que o teto de gasto não existe mais, né? Cumpre quem quiser, quem não quiser cumprir, não precisa cumprir. Dentro da linha de raciocínio do ministro Gilmar Mendes, que é um direito fundamental do vulnerável receber esse auxílio, então, todas as demais hipóteses de direitos fundamentais não respeitados deveriam ser cumpridos, independentemente de qualquer medida legislativa, né? Os presos que não recebem seus direitos fundamentais, né? A integridade física e moral, devia então ser solto sem providência legislativa alguma, né? Então, isso daí me parece que o ministro extrapolou muito, agora não só no âmbito da legislação ordinária, como avançou em matéria constitucional, né? O que a lei, o que a Constituição prevê em matéria de ação direta de inconstitucionalidade por omissão é a Corte Suprema pronunciar a omissão existente e notificar o poder competente de que está havendo uma omissão, ponto final. Ele não pode legislar, né? Perfeito. Doutor Belch, falando agora sobre a corrida presidencial que marcou muito o ano de 2022, principalmente porque foi recheada aí de fake news, desinformações, ataque ao sistema eleitoral. Sobrevivemos, doutor Quiochi? Foi difícil. Foi difícil, né? Quer dizer, o ano de 22 foi um ano atípico, né? Além de persistir a pandemia, devido à proximidade das eleições, né? Todos os recursos disponíveis, assim como a ação governamental, foram canalizados em função das eleições que se aproximavam. Aliás, isso começou em 2021, quando se deu aquela PEC kamikaze, que deu um calote dos precatórios para assegurar R$ 400 do Auxílio Brasil em 2022. E agora não são mais R$ 400, são R$ 600 que saem desses 145 bilhões que a PEC de transição foi aprovada a toque de caixa, tanto no Senado como na Câmara, né, em 2 turnos. Eu nunca vi uma votação relâmpago como esse benefício, né? Então, as eleições atrapalharam bastante o desempenho governamental, né? Tudo foi canalizado em função do resultado eleitoral, né? E que foi uma disputa bastante acirrada, né? Polarizou a candidatura entre Bolsonaro e o Lula, e a terceira via ficou completamente prejudicada, né? Então, foi uma lástima, né? Doutor Quiochi, e agora, final do ano, ao apagar das luzes, o presidente Bolsonaro está em silêncio desde o resultado do segundo turno. Não há lives nem pronunciamento no cercadinho, muito menos nas redes sociais. Algumas fotos enigmáticas, sem legendas, ainda despertam aí algumas teorias da conspiração nos poucos manifestantes que ainda resistem em frente aos quartéis. Os poucos que se aproximam de Bolsonaro dizem que ele acredita em algum mecanismo para permanecer no Planalto. Se fala muito no tal artigo 142, polêmico artigo de interferência das Forças Armadas. Não há espaço para golpe, não é mesmo, doutor Quiochi? Afinal, a transição aí já está acontecendo. Não há espaço para um golpe, né? Quer dizer, né, os inconformados continuam incitando as Forças Armadas, né? Chegaram até a hastear uma bandeira de guerra lá em Brasília, né? Mas tudo isso não passa de uma brincadeira de mau gosto, uma provocação desnecessária, né? E o presidente Bolsonaro deve estar, ao que eu penso, seguindo à risca o conselho do Trump, né? De resistir, criar confusão, né? Mas isso não vai dar resultado. As Forças Armadas estão vacinadas contra a ditadura e estão comprometidos bastante, né, com o regime democrático, com o Estado democrático de direito, né? Agora, sempre tem uma voz aqui, outra lá, contra, né? Inclusive no meio jurídico, né? Ilustrados professores de direito constitucional alguns deles estão se pronunciando no sentido de
fazer as Forças Armadas atuar como poder moderador neste momento, mas não há clima para isso, né? Sem dúvida. Doutor Kiyoshi, só para encerrar, nosso ano foi muito difícil, a inflação disparou, a inflação dos alimentos, passou de 2 dígitos a inflação, crise econômica forte, e agora com essa perspectiva aí de PEC da gastança para o ano que vem, quais são as perspectivas na economia, nomeando Fernando Haddad para o Ministério? Esse ano, apesar das dificuldades, com trancos e barrancos, sobrevivemos, né? Houve a elevação fenomenal da taxa Selic, houve um baixo crescimento em relação à expectativa que se tinha no início do ano, mas eu acho que o governo futuro vai ser pior ainda, né? Porque está sinalizando a criação de 42 ministérios, né? Igual no tempo da Dilma, né? E mais outro tanto de secretarias com status de ministério, né? Há uma disputa muito grande de ocupação do poder, né? Então, todo mundo quer ser ministro, né? Então, cada partido de apoio ao governo quer emplacar 3 ministros, né? Então, não há recursos que consigam chegar a custear tudo isso daí, né? Então, está muito difícil. É um governo de gastança, já houve uma promessa de que o BNDES vai socorrer as finanças da Argentina, né? E, com isso, o futuro presidente vai se consolidar como um verdadeiro líder na América Latina, graças aos recursos do Tesouro Nacional que vão ser distribuídos entre os países latino-americanos que estão com as finanças em bancarrota, né? Então, não vejo boas perspectivas. O mercado está bastante nervoso, as ações estão caindo, os fundos de investimento estão dando prejuízo, estão dizendo que o dólar vai disparar, entendeu? Mas isso é especulação, na verdade. Mas, pelo perfil do governo que estão montando, né? Com a bandeira do despesismo, né? Não vejo boas perspectivas. Vai acabar endividando o país até o pescoço. Pois é, doutor Kiyoshi, vamos acompanhar 2023. Mas eu queria agradecer muito a sua presença aqui durante todo o ano, analisando os principais pontos aí do que aconteceu nesse ano de 2022. Muito obrigada pela sua companhia aqui no NGT Notícias. Eu que agradeço. Um bom Natal para vocês. Boas festas, doutor Kiyoshi. Esse foi o jurista e presidente do MEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!